Pessoal, nunca pensei que eu ia trazer esse tipo de vídeo aqui no canal, mas o esporte da força está de luto, pois é oficial. O The Strongest on Earth, ou o Homem Mais Forte na Terra, acabou. Pois é. Por que isso aconteceu? Qual o impacto disso no esporte? E qual competição que pode eventualmente substituir? Pois o The Strongest on Earth foi uma das 4 grandes competições de Strongman no mundo. É isso que nós vamos falar aqui, mas eu só antes gostaria de deixar um recado bem rápido mesmo, não pula, pois no próximo dia 6 de junho nós teremos o The Duggan Day, que é um evento de deadlift de Strongman aqui no Brasil, em Blumenau, Santa Catarina. E vai ter live e eu vou estar transmitindo aqui a partir mais ou menos das 10 horas. Então fiquem atentos, fiquem de olho aqui no canal e nós vamos ver pesos incríveis sendo levantados, quem sabe mais e mais recordes. Mas vamos voltar aqui e falar sobre o The Strongest Man on Earth. O Brian Shaw no seu canal no YouTube respondendo, né, várias questões, uma delas até falando sobre arm wrestling, parece que ele está desanimando também. Outra falando sobre a situação dele na perna, para quem não sabe ele está enfrentando uma infecção, não é de hoje, já tem de um tempo que, na pior das hipóteses, pode até fazer ele ter que amputar a perna. Desejamos, né, que isso não seja necessário. E eu até acho que isso acabou impactando negativamente na performance dele nos últimos anos, né, antes dele se aposentar. Por isso nós tivemos uma queda, nós vimos uma queda muito significativa na performance dele. Óbvio, né, você tem que lidar ali com antibióticos e fora outros procedimentos, não poder treinar tão bem assim, ter uma rotina tão perfeita, sempre interrompida. Mas chegou um momento lá que ele foi perguntado sobre o The Strongest Man on Earth, se teria, né, na edição de 2026, 2027, e ali ele falou que não, que realmente acabou, né? Resumindo assim, ele conversou com as pessoas, que os parceiros dele, né, tentando fazer com que fosse possível uma nova edição. Porque no ano passado ele já tinha trazido assim um vídeo, uma notícia meio desanimadora, porque a receita tinha diminuído bastante. E não é receita assim para ele colocar no bolso, receita para o evento acontecer, né? Porque o valor pago pelos anunciantes, né, do evento, né, que acabou virando, diminuiu. Eu acho que um dos motivos foi justamente a ausência dos grandes nomes, como Raftor Bjornsson e Mitchell Hooper, que obviamente, né, ao tu ter ali grandes nomes, aumentam, né, a visibilidade, a expectativa sobre a competição. Mas tem um outro lado também, né, que pode fazer com que nomes que não estavam assim tão em voga se destaquem, e isso fez mesmo, né, com que o Evan Singleton, que foi o vencedor, né, da última edição então do The Strongest on Earth, ele subisse um pouco o patamar aí no esporte, né? Mas de qualquer forma, ele viu que não era viável, não só do ponto de vista financeiro, mas que estava consumindo muito tempo dele junto com a família. Ele é um cara que valoriza muito, né, isso, a questão da família, e tá certo mesmo. E ele viu que estava consumindo bastante. E para imaginar também, né, um cara que se doou, né, não só do ponto de vista de ser um atleta, mas do ponto de vista também de criar uma competição. E, obviamente, né, no início ali em 2020, que foi a primeira edição, ele colocou muito, né, dinheiro do bolso dele ali, posteriormente também, né. Mas um fator assim que me diz que a gente não vai ver mais é que ele falou até que ele está vendendo os equipamentos usados no The Strongest Man on Earth, está fazendo uma liquidação até, se alguém estiver vendo esse vídeo e deseja adquirir, entrar em contato com ele via e-mail. Mas é uma pena mesmo, porque recentemente, né, que o Brian Shaw recebeu do antigo dono do antigo Fortíssimos, outra ex-competição de Strongman, essa titulação, né, The Strongest Man on Earth, ou o Homem Mais Forte na Terra, que é importante até para a questão do marketing da competição. E estava cada ano crescendo. Começou lá em 2020, né, na competição, na academia das montanhas do Brian Shaw. Sim, o Brian Shaw tem uma academia nas montanhas.
E foi muito legal. E estava crescendo assim absurdamente, ano após ano, se tornando cada vez maior, pois tem um perfil diferente das outras competições de Strongman, né? O The World Strongest Man, que é a mais antiga, é um show de TV, tanto que lá nas primeiras edições tinha a presença de bodybuilders, depois foi ficando cada vez mais específico com a própria evolução do esporte. Depois nós tivemos o surgimento do Arnold Strongman Classic, que é uma competição assim mais pesada, é tida, né, como show mais pesado na Terra, tem essa titulação, menos eventos, mais pesados, e também que faz parte, né, do Arnold Sports Festival lá de Ohio, que é o maior evento fitness do mundo, e também, né, as mais recentes, o Rogue Invitational, que é um evento marca, um evento de divulgação da marca, melhor dizendo, de CrossFit, num primeiro momento, mas que nos últimos anos abraçou o Strongman, tem realizado então, né, tanto competições de CrossFit quanto de Strongman nesse evento marca, né, ou de divulgação da marca. E o The Strongest on Earth, que antes era só The Shock Classic, que foi a única competição então criada por um ex-atleta Strong, ele ainda competia quando criou, era 100% assim voltada, né, então para o Strong, começou ali na academia dele e que foi evoluindo para uma arena, foi evoluindo não só para a competição dos atletas pro, mas atletas amadores também, virou uma feira esportiva com anunciantes, né, patrocinadores que quisessem estar lá, né, e participar. E também o The Strongest on Earth, antigamente o The Show Classic, era aquela competição estupidamente brutal. Era um Arnold Strongman Classic com mais eventos, porque realmente foi desenhada pelo Brian Shaw, e o Brian Shaw sempre gostou, né, de eventos mais pesados e tudo mais, e ele é um cara que realmente buscava sempre avaliar o atleta de Strongman como um todo, não só o cara que é mais forte no deadlift ou no log lift, realmente ele sabia selecionar muito bem, e também, né, bem inovador, né, leg press com carro, um agachamento ali com uma espécie de Smith. Cara, teve muitos eventos assim bem inovadores, alguns deram certo, outros não, mas cara, era bem legal mesmo ver, né, o The Strongest on Earth, né? Era uma competição para os fãs hardcore, virou a melhor competição mesmo de Strongman no mundo. Foi crescendo, 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 e aqui está talvez um dos problemas que pode ter feito, né, que pode ter impactado essa não continuidade, né, do Strongest on Earth, foi um crescimento muito rápido, sabe, que não foi tão sustentável assim. E o Brian Shaw, né, desde o início, fazendo um bom pagamento, né, para os atletas que venciam o show profissional. Foi a primeira competição aí que superou a marca de $100 mil para o vencedor. Chegou chegando. E aí, unindo a queda da receita ali dos anunciantes, né, de geral, sistema de pay-per-view também, a demanda absurda ao próprio Brian Shaw, fazendo com que ele perdesse muito tempo que ele poderia ter com a família, uma coisa que pesou muito para ele. E eu acho que a questão também do problema que ele tem passado com essa perna, né, pode ser que tenha desanimado dele de continuar, e pelo visto ele é daqueles que prefere abrir mão do que dar alguns passos atrás. Ele poderia voltar, né, a fazer as competições ali na academia nas montanhas, menor, só o show profissional mesmo, pensar, né, em ser mais sustentável, só que obviamente a premiação acabaria diminuindo, né? Isso poderia acabar fazendo com que os atletas profissionais, os top, né, do Strong dessem mais desanimados, então acabaria perdendo um pouco o prestígio da competição. Essa situação acabou me lembrando muito da World Ultimate Strongman, que o próprio Brian Shaw chegou a competir, que era uma das competições, não chegou a ser uma das 4 grandes assim, mas era uma competição muito boa, e que depois ali da pandemia teve uma competição que atraiu os grandes atletas, e depois, né, meio que deixou de existir, deixou de trazer competições. É uma pena, né? Acho que é uma reflexão que a gente pode
realmente fazer sobre isso aí é que todo evento, né, que for produzido tem que pensar não só no crescimento, mas num crescimento que seja sustentável ao longo prazo, né? Não dá para tentar dar aquele passo além, porque você vai ter edições com mais popularidade, edições que vai gerar uma boa receita para reinvestir, né, na própria competição, mas vai ter anos, vai ter edições que não vai ser tão boa assim, né? E quais competições aí que podem substituir o The Strongest on Earth? Pois uma vaga, né, foi liberada. Giants Life, que talvez seja a organização aí que mais consiga se sustentar puramente pelo Strongman, que é concentrado mais ali no Reino Unido. São várias competições, mas terminando ali no Giants Life World Tour Finals. Pode ser que, especialmente essa edição final aí, ela pode ser elevada se tirar a questão de não classificar mais, né, para The World Strongest Man, ela se colocar como uma das principais competições e também mudar o formato. Ter mais eventos, ser mais dias, não ser aquela competição como é a tradição da Giants Live de dia único, um ritmo rápido, né, nas competições. Ser realmente 2, 3, 4 eventos aí por dia, durante 2, 3 dias, deixar mais pesado também. Outra competição que pode ser que tente ocupar essa vaga é o Suburban Power Show, que anunciou que em 2027 vai ter um senhor aumento no fundo de premiação, que pode atrair sim os principais atletas. E o que nós vamos ter agora, dia 24, o Enhanced Games, a tentativa de recorde mundial deadlift, né? Hafthor Bjornsson, o principal favorito, levantar 515 quilos. Quem sabe, se der tudo certo, for muito bem a competição, né, o evento o esportivo em si, com o Enhanced Games, o objetivo é ser como se fosse uma Olimpíada que se permite, né, o uso, né, dos recursos ergogênicos anualmente, não de 4 em 4 anos, né, como as Olimpíadas. E se caso esse evento de deadlift der muito certo, pode ser que eles avancem para uma competição mesmo completa de Strongman. É uma possibilidade. E talvez dessas 3 competições aí que eu falei, seja que no cenário atual, seja a mais viável e sustentável, porque ao que eu consigo ver é que o caminho para o Strong, não só para o Strong Powerlifting também, é esse evento de promoção de marca, como é o Rogue Invitational. Parece que é mais sustentável. Você tem uma marca gigantesca que vai fazer uma competição, né, para promover, né, a sua própria marca, para divulgar mais, tendo os principais atletas. Nós estamos vendo isso acontecer no powerlifting com Sheffield, que o Sheffield é da SPD, é um evento de promoção de marca em parceria ali com a IPF. Rogue Invitational no Strongman e CrossFit, óbvio, né? Pode ser que o Enhanced Games seja mais uma competição desse tipo, porque, né, é uma promoção de marca da Enhanced, que é uma empresa que vende esses produtos, né, que a gente está lidando, mas não de uma maneira indiscriminada, né, mas de uma maneira bem controlada mesmo, com monitoramento médico. É um negócio bem interessante nesse mundo não testado. Pessoal, é isso aí, infelizmente, né? Para quem já está há mais tempo aqui no canal sabe que o The Strongest on Earth era a minha competição de Strongman favorita, porque eu entendia que melhor avaliava o atleta de Strongman de uma maneira mais completa, mas infelizmente, né, não deu para continuar. Acabou, tomara, né, que o Enhanced Games, Giants Life suba de patamar, o Suburban Power Show também, que daí sairia aqui do Ocidente, né, e ter alguma coisa no Oriente grande também pode favorecer, vai ser interessante. E eu vi alguns vídeos das pessoas extremamente tristes, né, comentando sobre esse assunto, e eu tava dando uma olhada no setor de comentários, e clima de luto mesmo geral, mas teve um que me chamou a atenção, que eu não tinha parado para pensar sobre isso, que
talvez seja uma oportunidade excelente para Red Bull entrar no jogo e fazer um evento de promoção de marca, né? Porque a Red Bull totalmente ligada, né, a esportes radicais e quer algo mais radical do que o Strongman, levantar pesos absurdos em posições extremamente malucas. Olha, tem tudo a ver. O extremismo do Strongman, né, elevar, né, o potencial de força, né, em diferentes situações ao extremo, como essa marca, cara, combinaria demais. Red Bull abre o olho. Mas eu gostaria de saber da opinião de vocês, o que vocês acharam desse anúncio, dessa notícia aí do fim do The Strongest on Earth. Deixa nos comentários.